grande problema aqui da enxaqueca, na verdade, ele começa numa estruturinha chamada hipotálamo, que fica bem no centro do nosso cérebro, que é um negocinho assim, mano, tamanho do meu polegar aqui. E que, para quem não sabe, é uma estrutura que funciona como um gerentão do nosso cérebro. Ele vai controlar as áreas que vão estar ativas e as áreas que vão estar inativas. Então, tem uma imagem ali que eu coloquei, acho que é fases da enxaqueca. Então, olha só que interessante. Existem algumas doenças que têm um mecanismo com nomes diferentes para a mesma coisa. Uhum. Então, vou pegar um exemplo aqui que acho que você estuda bastante, que é a bipolaridade. Uhum. Quando a pessoa tem um episódio de oscilação de humor, ela muitas vezes vai entrar num episódio de mania e ela vai ficar, ou hipomania, vai ficar mais ativa e depois é como se esgotasse o cérebro e vem um episódio de depressão. Uhum. Beleza. A gente pega agora uma doença neurológica que é a epilepsia. A pessoa tem, por exemplo, uma crise convulsiva, depois que a convulsão em si acaba, ela entra num período de letargia, rebaixamento, que a gente chama de pós-ictal. Uhum. E esse mecanismo acontece em várias doenças. Olha como acontece na enxaqueca. A gente tem a fase ictal, que é a dor propriamente dita, com as características mais comuns. Então é a dor de cabeça, que a gente já conversou que não é exatamente uma dor, é uma hipersensibilidade. Uhum. Geralmente vem com a alteração dos outros sentidos. Então, uma intolerância ao movimento, uma dificuldade de fazer exercício, piora da dor. Que aí é aquela pessoa que fica mais parada, assim. Exato. Sensibilidade à luz. Aí vem a sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, sensibilidade a cheiro. Uhum. Inclusive sensibilidade ao manejo interno dos órgãos. Então ela começa a ter náusea, por exemplo. Ou seja, a hipersensibilidade é tão grande que só por ter alimento no estômago ela já começa a ficar mais... Cara. E aquilo tudo vai travando nela e vai piorando. Quando você pega algumas medicações, tipo, que eu dei o exemplo dos opioides, o Tramal, que é super famoso, o Tramadol, ele causa muita náusea. Então é muito comum que a dor piore. Ou seja, além de não ter efeito analgésico, geralmente quando a pessoa nota algum efeito analgésico, ela costuma usar o Tramal misturado com outros analgésicos juntos. Então ela acaba tendo efeito mais dos outros analgésicos do que o próprio Tramal. Mas eu imagino